quiropraxia. É o tema do nosso Além da Notícia de hoje, que está ao vivo, e você que já está acompanhando pode mandar um e-mail com a questão que você quiser apresentar aqui à doutora Janice Cavalcante, que está conosco. Ela é quiropraxista e já pergunto, doutora, quais são os problemas que a senhora mais trata lá no seu consultório? Normalmente, o mais comum é a dor nas costas, em geral, né? Temos essa estatística da dor lombar e pescoço. São duas coisas assim muito comum. Estou com a dor aqui embaixo, nessa parte da coluna, ou ele fala assim, estou com problema no pescoço, eu não consigo girar. Esse é o mais comum que tem no consultório. Hérnia de disco. Muita gente. Muita gente tem dúvida, muita gente tem medo, né? Muita gente pergunta, trata, a quiropraxia pode me ajudar? O meu caso não é cirúrgico. Sim, a quiropraxia pode ajudar e muito, inclusive em muitos casos tem a diminuição da hérnia de disco, né? É onde as pessoas têm muito medo e tem que ter, porque se não for um profissional habilitado, ele pode se prejudicar, né? O mais importante das pessoas saberem que todos os tipos de tratamento, a 50% é do paciente, né? Dele fazer o tratamento correto, frequentar, fazer a frequência como o profissional orienta. Todo tipo de tratamento, seja medicamentoso, seja quiroprático, todos os tipos de terapia, é necessário que o paciente colabore. Então, a quiropraxia tem um resultado muito bom em casos de hérnia de disco. E o resultado, quando a senhora fala, é resultado de cura de algum problema? Aquela pessoa precisa de um tratamento longo ou curto? O tratamento não pode ser interrompido? Como é isso? O que vai variar é quanto tempo essa pessoa levou para chegar a um profissional. Se ela levou 10 anos, às vezes é muito rápido, dependendo da orientação que ela vai seguir do profissional, porque a gente precisa muito da ajuda do paciente. A gente fala, quando se fala o termo cura, né, vamos utilizar ele como um termo, cura às vezes não só uma, como duas ou três, né? As pessoas falam assim, melhorou a minha coluna, não sinto mais dor, eu voltei a ter disposição, eu durmo muito bem, eu saio com a minha família, eu deixei de sair de casa para se divertir com os amigos, então não só ajuda em uma coisa, em tudo, assim, alegria, disposição, humor, né? Recentemente, quem veio me procurar foi a irmã de uma paciente, porque ela falou, eu preciso fazer isso, porque o humor da minha irmã mudou demais, né? Só pode ser quiropraxia. E eu falei assim, mas é isso mesmo, não só a dor que a gente está tratando, como a qualidade de vida das pessoas, né? A quiropraxia ela é uma profissão muito bela, porque o quiropraxista ele quer ajudar o próximo, né? Ele quer crescer com aquela pessoa ali, de mostrar para ela que a vida não é só sobreviver, e sim viver, né? Ajudando o sistema neurológico a se comunicar com o corpo, ela volta a ter alegria, ela volta a ter disposição, dormir muito bem, né? É uma coisa que é tão preciosa. É outra pergunta que eu queria fazer para a senhora. Tem muita gente que dorme mal, isto é, que não consegue nem dormir direito, com dores, não sabe o jeito certo de dormir, não encontra o jeito certo de dormir para não sentir dores. Isto é, a maneira de não sentir dores ao dormir. É um problema muito recorrente também lá no consultório? Sim. A maior parte das pessoas chegam perguntando qual a maneira correta. E muitas vezes o problema não é a posição, porque ela está fazendo tudo direitinho e ela não consegue. Ela fala, olha, eu coloco o travesseiro entre os joelhos, mas mesmo assim eu não consigo dormir. Então a gente vai voltar na história dessa pessoa, porque da onde que começou tudo isso? Corrigindo a coluna vertebral, tudo melhora, né? Até a posição de dormir, ele nem precisa ensaiar para posicionar para dormir. E aí ele volta a dormir. Então são pequenas orientações, pequenas desordens, muitas vezes poucas vértebras desalinhadas, mas suficiente para ocasionar uma boa desordem no corpo. Isso aí, a gente está falando nos dias de hoje da Paralimpíadas,
Então, quem acompanhou sabe que quando um atleta, ele fraturou apenas uma vértebra, Ronaldo, e ficou tetraplégico. Então, uma disfunção, um pequeno desvio, ela também vai causar desordem no corpo. Corrigindo isso, muita coisa melhora, inclusive o sono, né? Ela não vai precisar treinar, ela fala, eu vou corrigir a minha postura, eu não consigo, eu tenho que voltar à posição errada, porque eu sei que é errada aquela posição, mas eu não consigo ficar na posição correta. Então, eu falei assim, claro, se nós não corrigirmos o que não está deixando você ficar na posição correta, você não vai ficar confortável na posição correta. Seu corpo está errado, então a sua postura vai estar errada. E a dor, consequentemente, virá. Sim. Muito bem. Olha, nós temos aqui mais uma ilustração, mais um caso tratado pela doutora Janice que a gente vai acompanhar. Essa é a minha terceira sessão. Eu tenho dores há mais de 10 anos, dores tanto na região cervical da coluna, como nas escápulas. E tem sido uma luta, a procura de melhora e de uma qualidade de vida melhor. Eu já passei por 18 profissionais. Por incrível que pareça, desde a minha primeira sessão, eu já tive um alívio muito gratificante nas minhas dores. E eu fico sempre ansiosa para poder chegar, porque eu sei que eu saio daqui bem melhor do que eu cheguei. Eu não conseguia nem ficar ereta assim, porque a coluna doía muito para levantar, era uma dificuldade muito grande. E hoje, graças a Deus, estou bem melhor, já consigo levantar sem dor. Eu sofria muito de dor nas costas. A quiropraxia me ajudou muito. E há 7 anos eu venho todo mês para ela me ajustar. Depois disso, eu comecei a trazer meus filhos também. Como eles são muito ativos e fazem esportes, eles também se beneficiaram bastante da quiropraxia. Nós temos aí as crianças, né, que a mãe já fazia o tratamento e a filhinha dela falou assim, mamãe, eu tenho dor nas costas. A mãe, logicamente, pensou, ela está associando as minhas dores e está dizendo, ela falou, bom, vou ligar lá na Janice e vou levar os meus filhos. Eu trouxe primeiro a menina, né, e a gente avaliou e tinha realmente muitas vértebras sem fazer o movimento correto, né? Então, a gente fala assim, os pais levarem os seus filhos para o quiropraxista não quer dizer que eles entenderam o que é quiropraxia, né? Agora, não levar os seus filhos, esses sim não entenderam. Então, a gente tem mais de um caso de crianças que vão... Não há contraindicação para criança? Não, é nem muito idade. bom, nem idade. Nos Estados Unidos é muito comum já ter na maternidade, né? No hospital, o nenê nasceu, dependendo do hospital, já tem um quiropraxista para fazer o check-up da coluna e corrigir ali as disfunções. Então, vem desde o bebê até... Enquanto nós estivermos vivos e tivermos movimento da coluna, deve-se tratar. Doutora Janice, a gente abriu aqui os e-mails e nós temos aqui uma porção. Eu vou fazer algumas perguntas para a senhora. Por exemplo, uma é da Sônia. Ela diz assim, escoliose também pode ser tratada pela quiropraxia? Sim, não há contraindicação nenhuma. Você vai ajudar a estabilizar a escoliose e, em muitos casos, reduzir a curvatura da escoliose. Tá? Então, precisa, mais uma vez, da ajuda de mais profissionais, como fisioterapia, o pilates. Isso vai ajudar muito mais, potencializar esse tratamento. O quiropraxista vai fazer a parte dele, de corrigir a disfunção articular, devolver mobilidade, porque a escoliose é um desvio lateral da coluna, né? Então, um desvio anormal, que se acontece em muitas pessoas, né? Isso vai depender muito da questão da força muscular. Então, a quiropraxia ela ajuda, inclusive, a estabilizar e diminuir esses desvios aí que estão causando
a acentuação da escoliose. Olha, são muitos casos aqui. Eu vou trazer o do Raimundo Carneiro, ele é baiano e ele está dando boa noite a todos nós aqui. Diz: sinto muitas dores nos quadris, meu pé direito tem vezes que fica inchado e a mão esquerda no nervo sinto muitas dores. Desejo saber o que devo fazer para aliviar essas dores. Então aqui são 3 casos, né? Isso. É muito comum as pessoas começarem a tratar a coluna lombar e falar assim: nossa, os meus pés que inchavam diminuíram o inchaço, porque é uma interferência. Se o seu cérebro ele não está vendo o que está acontecendo com os teus membros inferiores, com as pernas, ele não vai conseguir drenar. Então, você corrigindo esse desalinhamento, procurando um quiropraxista, devolvendo a mobilidade, ou seguindo a orientação de um quiropraxista, você vai ter uma melhora muito grande. Além de diminuir as dores, vai sumir o inchaço também das pernas. Tem gente perguntando se a quiropraxia trata também, oferece um tratamento para emagrecer e também para síndrome de pés caídos. O que é pés caídos? Eu não sei. É uma lesão do nervo em que ele não consegue. Isso pode ser um problema que houve no encéfalo, né, no cérebro, e aí ele perdeu essa comunicação aí, né? Ou foi uma perda encefálica, ou um pinçamento, ou uma lesão de nervo que o pé ele não consegue levantar, fazer, né? Provavelmente pode ser por um AVC, né? E que aí o pé ele não tem mais a força de dorsiflexão, né? E emagrecer não, né? Então, o que vai... Depende, né, doutora? Depende. Quando eu fui lá na senhora, a senhora disse: Ronaldo, se você tomar mais água, se você fizer exercício, se você fizer um regime, é bom que você emagreça para diminuir as dores. Eu escutei, eu comecei a fazer tudo isso. Tem mais gente aqui também. Foi a Sandra Rosa que mandou aquela pergunta. Sandra, boa noite para você. Tem aqui também... Passei 4 anos com vertigens e dores de cabeça. Fiz vários tratamentos e nada. Não posso dormir virada para o lado direito, que tudo roda. Enfim, tenho uma vida limitada. O que eu faço? Essa aqui é a Cídia. Cídia Furtado. Cídia, eu oriento você a passar por uma avaliação. Caso na sua cidade, se você não for de Brasília, tem o site da quiropraxia.org.br, lá é o site da associação, onde você vai encontrar um quiropraxista mais próximo da sua casa. Consulte um quiropraxista, ele vai poder dizer para você se é um caso a ser tratado com quiropraxia. Costumamos atender muitas pessoas com vertigem, né? Como falei também, dores de cabeça, que são pinçamentos dos nervos da cervical, que vai irrigar a região da cabeça, e isso pode estar ocasionando. Por isso que quando você deita, os teus nervos eles podem não estar recebendo esse aporte sanguíneo, esse aporte neurológico, e você está saindo tendo esse desconforto aí neurológico. Né? Eu não disse, mas ela acrescentou que isso passou a acontecer com ela depois da 2ª cesárea. Teria alguma relação? Sim, a cesárea, né, na questão da pessoa ela tomar aquela anestesia geral, ela pode acabar levantando, né, os médicos, se eles não orientaram, né, ela ter se mexido e a parte do corpo ela estava pesada, ela estava anestesiada, né? Então pode ter alguma coisa que entrou em posição errada. É preciso fazer uma avaliação, né? Mas é bem possível que a quiropraxia diminua esses desconfortos, sim. Vocês atendem sempre, o primeiro passo é uma avaliação do paciente. Isso. A avaliação de todo quiropraxista é aquela entrevista onde você vai pegar toda a história de quando que começou, né? Depois vai fazer os testes ortopédicos, os testes físicos, né? Vai ter a palpação para detectar talvez reproduzir o desconforto que o paciente tem, para nós traçarmos o que vai ser feito para o paciente, né? Então, toda avaliação é aquela entrevista, e toda entrevista é uma surpresa, ou muitas vezes o fato da onde começou tudo, e o paciente mesmo ele sabe, né? Ele não quer acreditar, mas ele sabe que ele
passou por alguma coisa que desencadeou. Então, na história, a gente consegue também orientar o paciente como ele vai reverter toda essa situação. Você que tem mais aí alguma dúvida, você que tem alguma questão, nós estamos recebendo aqui uma porção de e-mails. Eu estou vendo, chegam aqui e se multiplicam o tempo inteiro. No próximo bloco, a doutora Janice vai continuar respondendo. E aqueles que ela não conseguir responder aqui, doutora, vou mandar para a senhora, tá? Pode mandar. A gente volta daqui a pouquinho depois desse intervalo.